Vamos, meus queridos, abrir nossas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 1. Estou mexendo no microfone, desculpa, mas ok. Daniel 8, 1. Muito bem. Vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos capacitar nessa noite e me dar a graça. Querido Pai Celestial, Tu és tudo que nós precisamos ter. Tu és a luz que ilumina as trevas e também Tu és o revelador que revela as parábolas e que revela as visões e que dá a devida interpretação, não para necessariamente os teólogos dessa era, mas para aquele cujo se coloca na posição de filho de Deus. Porque se não tivermos a intimidade contigo, mesmo fazendo escola teológica, mesmo procurando e entrando em seminário, o que vale, meu Rei, a letra sem seu Espírito estar em meio de nós? Pois eu lhe agradeço, porque o Senhor já me preparou para ser um profeta nessa noite a profetizar para a igreja cujo tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. E eu lhe agradeço nessa noite, meu Rei, em nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Glória a Deus. Daniel capítulo 8, versículo 1, meus queridos. Bom, já falei para aqueles que nos assistem e estão nos seguindo de maneira cronológica, que não percam um estudo bíblico, que bom, porque esses são aqueles que querem subir a montanha e porque são esforçados, receberão sua recompensa. Então, para aqueles que nos assistem pela primeira vez, eu lhe convido sempre a estarem aprendendo conosco. Mas já vou falar um pouquinho, como sempre, da retrospectiva daquilo que nós estudamos a semana passada, meus amados. Nós estudamos a semana passada, lembra? O sonho que Deus deu a Daniel. Nós estudamos acerca dos 4 animais cujo Deus deu através de um sonho profético. Mas hoje, nós estudaremos acerca de uma visão. De uma visão que Deus, o Senhor, em terra dos babilônicos, usando um homem chamado Daniel, usará para trazer mais uma revelação com sua interpretação. Olha como é importante. Nabucodonosor, lembra? Era um rei corrupto quando recebeu o seu sonho. Lembra? No capítulo 2 do livro de Daniel, onde houve uma grande estátua e começou a ver, ele não entendia nada aquilo que tinha recebido. Por isso que precisou chamar quem tinha capacitação e tinha o Espírito Santo para poder interpretar aquilo que vem de Deus. Por isso sempre que eu vos digo, não é os livros teológicos que vos darão a interpretação dos mistérios da Bíblia. É o Espírito Santo. Por isso que existem várias linhas teológicas, calvinista e outros são mais de outra. Amados, a verdadeira linha da teologia perfeita e verdadeira é aquela cujo vem do Espírito Santo. E a interpretação é única. E aquilo que é a verdade é. Entenderam, gente? Por isso, gente, aqueles que
caçam teorias e assim metodologias. Não perca seu tempo, meus amados. O que você precisa investir em tempo é procurar qual homem é usado de verdade pelo Senhor. Quem é o homem cujo, ao profetizar, profetiza as coisas que vêm de Deus. Pela coerência que na palavra de Deus, esse homem consegue enxergar. E pelos frutos desse profeta. Pois hoje, eu vou te ensinar as revelações de uma visão que o Senhor deu a Daniel quando ele viu o bode e o carneiro no rio de Ulai. Isso mesmo. Se prepara, é tremendo. Nós falaremos, obviamente, do seu significado e falaremos também da derrota, né, dos impérios, dos medos e persas, e também nos apontaremos, meus queridos, para o fim dos tempos. Pois bem, por que nos fins dos tempos? Porque mesmo que essa visão de Daniel foi dada em épocas muito antigas, ela se refere para os dias de hoje. Uau! Os dias apocalípticos. Por acaso, nós não estamos em dia de Apocalipse? Certamente sim. Então falaremos dos fins dos tempos e da perseguição da igreja pelo anticristo. Falaremos muito no livro de Daniel do anticristo. Já semana passada falei acerca do anticristo. Hoje falarei mais acerca do anticristo. Então, esse capítulo 8, estou fazendo agora uma introdução, né? Nós vamos ler acerca das profecias vindouras para os dias que hoje vocês estão vivendo. Que lindo, que tremendo. Não tem como não se apaixonar nas Escrituras. Daniel 8:1. A visão sobre um carneiro e um bode. Presta atenção. No ano 3º do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera ao princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidadela de Suzã, que é província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi. E eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, diz Daniel, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele, contra seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés.
Não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis. Para os 4 ventos do céu, de um dos chifres saiu um chifre pequeno, que se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns dos exércitos e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim. Engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Exército que lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade. E o que fez prosperou. Bom, vamos lá, meus queridos. É um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça. Já falei isso, porque a Bíblia, meus amados, não pensa que tudo aquilo que Deus fala é cronológico. Não é cronológico. Por isso que quando nos interpretamos a palavra de Deus, mais uma vez eu vos digo, não é pela sua inteligência e muito menos pela minha, mas é pela revelação do Espírito Santo. Quando se pega um quebra-cabeça, todas as peças estão misturadas. Sim ou não? Elas estão misturadas. Então, não sei se você já conseguiu fazer e resolver um quebra-cabeça, mas o que tem que fazer? Primeiro, espalhar todas as peças. Elas não estão uma ao lado da outra. Uma está no começo, outra está no fim, outra está no lado em cima, outra debaixo. E você vai ter que devagar já colocar uma do lado da outra. O Apocalipse completa a outra parte do quebra-cabeça de Daniel. E depois encontramos lá outra parte de Apocalipse que vai completar outra parte do livro de Daniel. E aí, quem faz isso? Quem faz isso é o Espírito Santo. Porque ali dá sentido à figura, dá sentido à revelação. Amém? Então, calma, não se preocupe. Se ainda, obviamente, aquilo que eu li, você não está entendendo. Bom, naquilo que o Senhor apresenta a Daniel em uma visão, você precisa entender que há um contexto histórico e um contexto profético. O contexto histórico é o que se refere a quê? À história. E aí, até mesmo, você não precisa ter a revelação quando se trata a história, porque os próprios historiadores se encarregam disso, porque nós não podemos negar que em tempos antigos existia o Império Medo-Persa, aliás, primeiro o Império Babilônico, lembra? Nabucodonosor. Depois, Nabucodonosor foi derrotado por quem? Pelos Medo e Persas. Ok? Um império muito forte, cujo já estudamos em palavras anteriores. E depois surgiu quem? O Império Médio-Persa foi derrotado pelo Império da Grécia, cujo o cabeça, o estrategista militar muito conhecido, chamado Alexandre o Grande, um homem promíscuo, viu? Mas cujo foi levantado, usado por Satanás para se trazer, influenciar o seu reino na terra. Mas era um império
muito conhecido até os dias de hoje pelos historiadores. Então, no seu contexto histórico, meus amados, não há nada de revelação aqui em dizer que a revelação aqui sobre o bode e sobre o carneiro se refere, em parte, aos medos e os persas. O bode com seus 2 chifres. Não há revelação nisso, por quê? Porque Gabriel, inclusive Gabriel, que dá a interpretação para Daniel, um anjo apareceu, que era Gabriel, e deu a Daniel a interpretação. Já falei, é possível que um anjo do Senhor, que é mandado pelo Senhor, nos ensina através da palavra de Deus. É lindo, porém, coloca à prova o anjo. Não seja ignorante, como Fátima, lá que diz, apareceu aquela Maria lá em Fátima e acredita em qualquer aparição, sendo que essas crianças sequer conheciam de Bíblia e provaram o Espírito que se colocou como anjo de luz. Mas uma pessoa que é instruído por Deus é instruído na palavra do Senhor e não pela religião. Por isso, eu vos ensinarei, sim, a serem pessoas cuidadosas, cautelosas, sábias e discernir certas coisas para não ser enganado por qualquer coisa que apareça por aí, o artimário de Satanás. Então, não há revelação, meus amados, naquilo porque Gabriel deixou claro acerca do significado dos bodes. Ele deixou claro, né? E ele nos ensina, o que ele nos ensina? Que veio sobre eles um império muito maior, o império da Grécia. Havia, já lhe expliquei, havia o império babilônico primeiro, depois o império surgiu o império medo-persa e surgiu depois um império muito maior do que ele, o império da Grécia, né, cujo rei era Alexandre, o Grande, o desbravador, conquistador inteligente, isso mesmo, e arquiteto e perito em guerra, conhecido, né, até pelos historiadores, né? O homem que dominou com força de ferro a face da terra e inclusive veio e tirou do seu lugar os medos, os persas e colocou a Grécia em lugar de destaque até o império que veio após ela fosse e acontece, porque o império de Alexandre o Grande, embora ter sido um império muito poderoso, teve seu início, mas também teve seu fim. Porque o único império cujo não tem fim é o império que vem do Senhor, cujo Yeshua é o Rei dos Reis. Aleluia! No versículo 23, olha que diz: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, levantar-se-á um rei, presta atenção, de feroz catadura e especialista em intrigas. Esse rei será especialista em intrigas. Grande é o seu poder, mas não por sua própria força, causará estupendas destruições. Prosperará e fará o que lhe aprouver. Destruirá os poderosos e também o povo santo. Preste atenção. Grande é o poder desse rei que nos estamos tratando aqui e não pela sua própria força. Por quê?
Por quê? Porque o Senhor deu poder a Lúcifer. Deus deu poder a Satanás. Isso mesmo. Ele deu sabedoria, ele deu entendimento, ele deu inteligência para Lúcifer, ele deu também autoridade sobre os reinos da terra. Bom, e já sabemos que Lúcifer, esse rei, com R minúsculo, ele destruirá os poderosos porque ele quer poder. E assim se assentará no seu trono como príncipe da terra e destruirá os poderosos que, inclusive, atrapalharão o seu caminho. Por quê? Porque ele é a paz, entre aspas. A paz significativa que o mundo procura. E estamos falando do anticristo, que virá como paz. Uma paz significativa, uma paz que o mundo procurará. Porém, esse anticristo irá perseguir os santos da igreja. No versículo 25, diz: por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá a muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, Jesus, né? Mas será quebrado sem esforço de mãos humanas. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira, disse Daniel. Tu, porém, preserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distantes. Desculpa, é Gabriel que fala isso. Amém? Bom, pois agora nós vamos ter a interpretação do Senhor. A mão do Senhor sobre aquilo que hoje você, igreja, precisa aprender. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Este homem é o anticristo. Este é o anticristo. E este, assim diz o Senhor, não terá poder para me vencer na batalha de Megido, porque será quebrado ao meio, será destruído, porque para o príncipe dos príncipes, para o rei dos reis, o seu poder é sempiterno. O que significa sempiterno? A palavra sempiterno existe, tá? É sempre eterno, sempre, para sempre. Amém? E o Senhor nos fala nessa noite. Esse anticristo será subjugado e será colocado por terra. E rastejará até os pés do Senhor, cujo Senhor vai esmagar sua cabeça. Mas falando do anticristo, não falaria da antiga serpente? De onde veio o anticristo? Se não é filho do próprio Lúcifer, se não é herdeiro do próprio Satanás. Querem saber de onde vem o anticristo? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, do casamento da besta com o falso profeta, pois ali surge o anticristo. Casamento entre a besta e o falso profeta. O que Satanás diz no seu coração? Se existe entre todos os seres a Trindade, por que não faço eu a minha Trindade sobre a terra? Se Deus o faz,
Se Deus é três, Pai, Filho e Espírito Santo, por que eu não faria isso na terra? A besta, o anticristo e o falso profeta. Pois assim diz o Senhor. Os medos e os persas foram destruídos por um bode superior ao carneiro. Mas o bode superior que destruiu os medos e os persas foi destruído por outro maior. Agora presta atenção, noiva de Cristo, aquilo que eu vou estar falando hoje. Entre os governos e os governadores, mesmo a sucessão de Alexandre o Grande e mesmo os impérios que dominavam sobre toda a terra, ajuntando todos os impérios que dominaram a terra e ajuntando todas as nações que têm forças e varas de ferro que têm força sobre a terra nos dias atuais, pois se levantará com imagem aterrorizante que colocará todas as nações ao seu dispor e ele fará o que ele bem entender. Estamos falando do anticristo. Será uma pessoa muito poderosa em autoridade concedida pelo próprio Deus. E assim continua dizendo o Senhor para a sua noiva. O mundo lhe oferecerá o poder, porque assim o mundo já foi lhe entregue, o mundo lhe pertence. O que dizer da internet? O que dizer da corrupção das eleições? Da manipulação eletrônicas? O que dizer da manipulação sobre a mídia? Sobre os filmes? Sobre a televisão? Sobre as novelas? Sobre conceitos? Sobre pessoas influenciadores de multidão que são mentes escravizadas cujo ele assopra nos ouvidos dessas pessoas e dizem: fabriquem a marca que eu levo sobre minha testa. E esses fabricam exatamente a marca da besta, cujo esse profetiza exatamente o que a antiga serpente quer que profetiza. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça aquilo que o Senhor está nos ensinando hoje neste lugar. Por que esse profetiza aquilo que a antiga serpente está falando e sussurrando para ele? Porque assim diz o Senhor: eu já entreguei nas mãos dele o domínio sobre a terra. É necessário a perseguição dos santos. É necessário choros e gemidos inexprimíveis que clamem por mim. E é necessário que Israel volte ao primeiro amor. É necessário que o meu povo que chama pelo meu nome se humilhe e se arrependa dos seus pecados, porque assim eu ouvirei do céu, ouvirei sua voz, ouvirei seu clamor, ouvirei os seus gemidos. E não somente sararei a vossa terra, mas salvarei o meu povo da destruição do tirano do futuro. Pois em verdade, eis que a partir de hoje, assim diz o Senhor, conhecerão a personalidade, o perfil, o jogo, as estratégias desse grande estrategista, cujo nem Alexandre o Grande seria capaz de entendê-lo.
de tamanho crueldade que ele terá contra o meu povo santo. O anticristo. O anticristo, amada noiva. Vejam comigo o que diz a palavra do Senhor em Daniel, capítulo 8, versículo 16. E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto da onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me com o rosto em terra. Mas ele disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: eu dou ordem a uns daquele que mais confio. Aquele que é dotado de inteligência, sabedoria, também poder. E a esse eu dei a ordem de não somente ser guerreiro, mas também ser mensageiro. Estamos falando, amada igreja, de Gabriel. Não teria mensageiro em meio às batalhas? Na antiguidade, não tinha um mensageiro que levava o assunto para o rei adversário? Não tinha aquele mensageiro que propunha um acordo de paz? Mas também tinha um mensageiro que decretava a guerra. Pois assim diz o Senhor, era assim na antiguidade. O recado do mensageiro dizia: amanhã, até o meio-dia, o rei atacará o seu exército e aniquilará as suas forças. Pois entenda, igreja, que o papel do mensageiro é levar a mensagem do rei. E Gabriel levou a mensagem a Daniel. Daniel ouviu uma grande voz gritando. Só que Daniel, ele não tinha direção e não tinha também o discernimento do que era uma voz de trovão ou uma voz de muitas águas. Por acaso Deus não se apresenta na palavra do Senhor com voz de muitas águas ou voz de trovão? Para aqueles que já teve essa experiência, meus amados, é extraordinário. É uma tremenda experiência. Pois o Senhor diz nessa noite para a sua igreja: quando ouvirem tamanha voz, saibam que será a minha voz de trovão. E então o céu vai estremecer, cujo barulho será tão grande que a terra vai tremer. Os aparelhos que observam a medida e os sismos que ocorrem pela terra irão identificá-los assim: 9.9, 10.10, 15.15. Sendo que, numa escala, um terremoto acima de 6 já provoca danos. 9 provoca devastações. Então imagina um número nunca registrado. Por acaso, não se fala em terremotos? Não se fala que nos finais dos tempos haverão terremotos e a terra será abalada?
E os 4 ventos que irão agitar a terra? Pois assim diz o Senhor. Então o Senhor diz para a sua noiva nessa noite, quando tudo isso irá acontecer, o homem saberá que é a minha voz, porque será a voz de trovão que agitará as águas e formará maréis, cujas cidades costeiras do mar serão devastadas. E então, o anjo vai dizer a Daniel, caiu a grande Babilônia. E quando essa hora chegar, a noiva saberá que é a minha voz, mas quem não é a noiva de Cristo vai se espantar dizendo, houve alguma explosão? Alguma bomba atômica atingiu a nossa nação? Algo caiu sobre o mar? O que será das grandes cidades costeiras? Serão devastadas? Pois já fizeram filmes cujo apresentou e apresentaram destruição do fim dos tempos. Mas em verdade, eu vos digo, assim diz o Senhor, que quando o grande anjo dizer, caiu a grande Babilônia, será um tormento para toda a face da terra. A terra vai chorar, a terra vai gritar. Os gritos dos moradores da terra serão de espanto e se ouvirão da lua. E na lua, assim diz o Senhor, me assentarei e observarei os espantos dos ímpios. E então tratarei de descer do meu assento para pisar os meus pés aonde sempre deveria ter pisado, muito antes de vós nascer, porque em verdade vos digo, os meus pés eram para aqueles que já foram, aqueles que estão e para aqueles que hão de vir, porque a minha promessa não falha, assim diz o Senhor. O tempo para o homem passa, mas a minha palavra jamais passará. Então, Daniel, ele ouviu a voz de Gabriel. E quando assim ouviu a voz, espantou e ele ficou trêmulo, não conseguia expressar palavras alguma, porque não conseguia identificar tamanha experiência que lhe causara. Mas assim diz o Senhor, ensino a vós. O Senhor nos ensina nessa noite, aos santos da igreja, a experiência para ouvir a minha voz, diz o Senhor, e atender a direção de um anjo. Ela só cabe a um Daniel, cujo está disposto a orar sempre com as janelas abertas, com direção sempre para Jerusalém. Só cabe a um Daniel que não se corrompe com os prazeres propostos por essa Babilônia. Não se corrompe pelos prazeres que a Babilônia oferece na sua mesa. Não se corrompe pelos prazeres que a Babilônia oferece na sua cama. Não se corrompe pelos prazeres que a Babilônia oferece nos seus relacionamentos. Um Daniel que não se corrompe pelos prazeres que a Babilônia oferece por causa da ambição. Um Daniel que não se corrompe pelos prazeres que a Babilônia oferece, como massagear uma carne machucada ou uma costa cansada, pois uma costa cansada necessita de massagem.
e alivia como bálsamo sobre ela. Pois o bálsamo, assim diz o Senhor, o faz relaxar, e relaxado o homem fica, porque assim o homem disse ao seu conforto, conforto. Para aqueles que gostam muito do conforto, demasiadamente, escutem. Conforto, eu gosto de ti. Tu gosta de mim, conforto. Pois de ti eu não me quero separar. Cuidado, aqueles que, por causa da sua luxúria, o conforto extremo pode te levar a mantê-la, a luxúria. Cuidado, assim diz o Senhor. Em verdade, eu vos digo que para alguns é melhor que lancem o seu fardo sobre mim, porque o fardo que deixarei será leve. Mas para outros, o fardo que tem, eu multiplicarei para que não conseguem carregar e não conseguem sair do seu lugar. Porque quando tem oportunidade de ouvir, não ouve. Quando tem oportunidade de ver, não vê. Como mudos, eles não falam, porque a língua se enrola, mas os seus pés apresentam, e os seus pés se apresentam e se apressam, para a morte. Mas aqueles, diz o Senhor, cujos ouvem minha voz, então entenderá que o Senhor está gritando e está falando alto. Acorde, Jerusalém. Acorde, Jerusalém. E aqueles que ouvem a minha voz, diz o Senhor, e me ouvem gritando alto, acorde, Jerusalém. Pois se espantam no seu aposento, na sua cadeira, das suas redes, das suas chalanas, dos seus barcos, das suas camas, e dizem: corremos para fora e vamos para a estrada, porque essa estrada leva a caminho de Jerusalém. Então um sai do meio das matas e corre passando pelos rios, afundando seus pés em lamaçais. O outro sai do meio das dunas de areia, caindo, rolando e gritando de alegria, não se importando da tempestade que virá pela frente. O outro desce junto com as avalanches da neve que desce e escorrem pelas montanhas geladas, não se importando por ser soterrado por causa da avalanche, porque em seu coração diz: não há frio que me congela e não há avalanche que fará com que eu pare. E outro sai em meio dos canavais, queimados pelo fogo, e sobre brasa se pisa, mas a brasa não queima e o fogo não os consome, porque dizem: o meu fogo mata e queima. O fogo da brasa é quente, porque o fogo que carrego me faz andar pela brasa sem queimar os meus pés, porque os meus pés são como tição de fogo. Uau, Senhor! Que palavras o Senhor está nos dando nessa noite. Outros, diz o Senhor, nadam sem cansar. Atravessam oceanos,
Marés e mergulham quando vêm das altas ondas. Quando vêm as altas ondas, desculpa. E assim encontra a estrada, o caminho. E todos olham para Jerusalém e só conseguem observar como ela é perfeita, como ela é quadrada, como ela tem seu espaço que cabe à noiva que vai encontrar o seu noivo. Pois em verdade vos digo nessa noite, assim diz o Senhor, que todo aquele que ouvir a voz do anjo, atentai e provai o Espírito. E tendo a confirmação que provém de mim, diz o Senhor, após ser provado, então saberá que eu sou quem fala com a noiva. Levantarei profetas, assim diz o Senhor, e os profetas gritarão junto com a minha voz. Todos os profetas da terra, nesse dia, sairão das suas casas para gritar. E os gritos dos profetas serão maiores do que os gemidos da terra. Se a voz dos gemidos dos ímpios irá até a lua, então a voz dos profetas irá até o sol. E vai dizer, chegou agora, chegou agora, chegou agora. E o anjo vai dizer, caiu a grande Babilônia. E os profetas vão regozijar e irão rir, enquanto os ímpios serão corrigidos. E as aves dos céus virão para a batalha, e então as aves comerão os cavalos e os seus cavaleiros. Haverá sangue, enxugado de sangue, correndo sobre a face da terra. E o Nilo se lembrará do tempo do Egito. As pragas voltarão sobre a face da terra. As rãs terão vida. Mesmo aqueles que foram entulhados e empilhados para jogá-los no campo de grama do Egito. As moscas voltarão com muito fervor. E o que dizer dos gafanhotos? E dos piolhos? E a chuva virá com força. E como granito, meteoros destruirão a casa dos ímpios. Haverá fogo, e o fogo consumirá todos aqueles que um dia disseram mal contra os meus santos. Assim diz o Senhor. Então eu, o Senhor, castigarei e corrigirei a terra. Mas aonde estão os Daniéis que ouvirão a minha voz? Aonde estão os Daniéis que ouvirão a minha voz? Por acaso, eles estão preparados para ouvir a minha voz? E estão preparados para ouvir o anúncio do anjo Gabriel a dizer, caiu a grande Babilônia? Eles estão aonde? Esses Daniéis. Eles estão escondidos na caverna de Adulão? Eles estão com medo? E estão debaixo de uma boboreira, talvez? Ou eles foram para Nínive? Ao sinal, se esconderam nas cavernas ou no Carmelo, se esconderam e se passaram por profetas de Baal para não ser pegos e mortos por Jezabel?
se acovardaram por um tempo e disseram no seu coração: não vamos ser religiosos demasiadamente, vamos ser mais flexíveis. Pois em verdade eu vos digo, assim diz o Senhor, e eu termino com essa profecia: quem é limpo, limpe-se mais. E quem é sujo, porque quer se sujar, então suje-se mais. Porque nesse dia não haverá meio termo, porque eu saberei quem está comigo e quem está contra mim. E quando esse dia chegar, ai daquele que se levantar para dizer o contrário aos meus servos e aos meus santos. E nesse dia haverá dor e ranger de dentes. E a mensagem que vos entrego hoje, ó amada igreja, é: seja um Daniel à espera de ouvir a minha voz. E não precipita em dizer: quem gritou? Amados, muitos estão gritando nessa geração. Mas há muitos falsos profetas que gritam aquilo que você não pode ouvir. Conseguirás tu reconhecer a verdadeira profecia? E eu não estou falando isso por algum mérito que eu possa ter ou me engrandecer por tamanhas revelações. Eu nada sou. Apenas um instrumento escolhido pelo Senhor a profetizar aquilo que eu ouvi do Espírito, eu ouvi do Pai, eu ouvi do Filho. Mas muitos, para confundir essa geração, se colocam a gritar. A gritar uma teologia que confunde, porque não é a verdade. Uma linha teológica que confunde, porque não é revelação do alto. A gritar falsas profecias já formadas com o rolo, com aquela chave de ouro que eu vejo, falsas visões, revelamento de muitos que procuram profetas para se satisfazer sua própria concupiscência e ter desses falsos profetas a adivinhação, para que assim essas pessoas se tornem bem-sucedidos e prósperas aos olhos do sistema e não aos olhos do reino de Deus. Muitos gritarão para a confusão. Mas eu preparo essa noiva, essa igreja. Eu vos digo, nessa noite, que o grito que você ouviu, por meio dessas profecias que provêm do Eterno, esse grito será ouvido. Esse grito deve ser ouvido por parte de vós, cujo tiveram oportunidade de ouvir. Tomaram que mesmo tendo ouvido, consegues ouvir. E mesmo tendo olhos, consegues ver. Oremos. Meu Pai, lhe agradecemos por tudo aquilo que temos recebido. Seja engrandecido, louvado por tudo que temos recebido aqui. Em nome de Jesus, amém.